E aí galera, perdão pelo atraso, chegamos aqui. Faz tempo que não aparece. Galera, perdão pelo atraso, a internet daqui tá horrível, né, Gustavo? Realmente. Tá travando pra caramba. E O aí, celular é pior que o meu celular que liga e desliga. aí tava esperando dar uma melhorada pra ver se entrava, né? Vou passar aquela live, tá? Beijo. Sim, galera. Inscreve ali no meu canal. Vamos lá, né? Uma live hoje ainda sobre a lei de execução penal. Vamos falar hoje procedimento administrativo disciplinar, tá? É um tópico que você não vê dentro da LEP, tá? É uma construção doutrinária, uma construção da jurisprudência que os estados, né, em suas portarias, em seus decretos, eles seguem, filho do Marcos, eles seguem, tá, galera? A internet estava horrível agora há pouco, tá? E aí que eu esperei dar melhorada, eu quero saber se está tudo bem aí. Se está travando, se não está travando, até para que a gente possa continuar, né, e começar a nossa live de hoje. Manda um feedback aí do áudio, se está travando ou não está travando, para a gente iniciar. Sou um cara reservado, Jonathan, sou um cara pacato, restrito. Manda um feedback aí, monstro, manda. Tá tranquilo aí? De boa mesmo? Valeu, Vitão. Tá ótimo, massa, vamos lá. Galera, é o seguinte, vamos falar agora, né, dando continuidade ao nosso curso de execução penal, curso grátis, tá? Teórico. Essa aula deve durar em média 40 minutos, né? Vou tratar neste tópico do procedimento administrativo disciplinar. Estamos vindo em uma sequência, falamos há umas 2 aulas de deveres, depois eu falei da disciplina e das faltas disciplinares. Agora eu vou falar do procedimento administrativo disciplinar. Beleza? Isso mesmo, Leila, melhor lei, é isso mesmo, melhor lei, show de bola. Vamos aqui começar, tá? Começando a falar do procedimento administrativo disciplinar. Qual é a ideia? Vamos lá. O preso, né, ele está sob responsabilidade do Estado, ele está preso, né, em um estabelecimento prisional e ele cumpre deveres. Os deveres do preso estão no artigo 38 e artigo 39 da LEP, né? LEP que está aberta, tá? 38 e 39 da LEP. O descumprimento de deveres é um ato de indisciplina. Falamos isso na aula passada, né? O descumprimento de deveres é um ato de indisciplina. O ato de indisciplina acarreta uma falta disciplinar, uma conduta indisciplinar. Essa falta pode ser leve, essa falta pode ser média e essa falta pode ser grave. A lei de execução penal apenas prevê faltas graves. Quem prevê falta leve e média são os regulamentos estaduais, são os decretos estaduais, são as portarias estaduais, os regimentos estaduais. Beleza. Seguindo a lógica de que um preso descumpriu um dever, que configura um ato de indisciplina, que ele praticou uma falta disciplinar, agora vamos apurar essa falta. Portanto, esta aula ela serve para você entender o procedimento administrativo disciplinar. Procedimento administrativo disciplinar. Beleza? Estou com a minha lei de execução penal aqui aberta e eu te convido a abrir também a sua lei de execução penal. Cadê, papai? Page down. Vamos lá, galera. Seus monstros. Seguinte. Primeiro passo. Praticada a falta disciplinar, nós vamos instaurar um procedimento administrativo disciplinar.
Qual é o primeiro artigo que você deve ler? O primeiro artigo que você deve ler. Nesse caso, é o artigo 46. Deixa eu ver se vocês veem. 46. 47. O primeiro artigo dentro do PAD é o 47 da LEP. Por que 47? Porque ele diz assim, ó, o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Portanto, a quem compete exercer o poder disciplinar? A quem compete exercer o poder disciplinar no âmbito da execução penal? O diretor. A autoridade administrativa. O diretor. Portanto, o poder disciplinar no âmbito da execução penal compete ao diretor. Beleza? Do artigo 47, você vai lá para o artigo 59. Por quê? Porque vamos reforçar essa ideia. O artigo 59, do 47, você vai para o 59. No 59, temos o seguinte texto. Praticada a falta disciplinar. Vou botar aqui, tá? Artigo 47, 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado um procedimento para sua apuração, conforme o regulamento, assegurado o direito de defesa. Portanto, praticou a falta disciplinar, seja leve, média ou grave, vamos instaurar um procedimento para apurar. E esse procedimento é o PAD. E quem instaura o procedimento? Quem instaura o procedimento é o diretor. Quem instaura o procedimento é o diretor. Essa decisão da instauração do procedimento, ela é motivada nos termos do parágrafo único do artigo 59. A decisão de instauração será motivada. Beleza, monstros? Portanto, vai anotando aí, ó. Artigo 47, depois artigo 59. Agora vamos ler, dentro desse contexto, a súmula 533 do STJ. Súmula 533 do STJ, que diz assim, ó, para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal é indispensável a instauração do PAD pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Portanto, quem instaura o PAD é o diretor, nos termos da súmula 533 do STJ. 533 do STJ. Beleza, monstros? Deu para entender até aqui? Massa. Imagina que o preso praticou uma falta grave, notadamente aquela que é um crime doloso. Lembra, a prática de um crime doloso constitui falta grave. Portanto, perceba, o mesmo ato ensejou duas responsabilidades. A responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. O mesmo ato deu ensejo a duas responsabilidades, administrativa e penal. Imagina, por exemplo, que o preso desacatou o agente penitenciário, o policial penal. Pergunta é necessário finalizar todo o procedimento processual penal, no caso da desobediência, no caso, por exemplo, do desacato, para se instaurar e concluir ou se punir o preso no PAD? Não. Por que não? Porque as instâncias são independentes, as esferas são independentes. Ele será responsabilizado independentemente da esfera penal. Nesse sentido, temos a súmula 526. A súmula 526 do STJ, portanto, súmula 533 e 526 afirmam o seguinte: o reconhecimento de falta grave
decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, no cumprimento da pena, dispensa do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo instaurado para a apuração do fato. Portanto, para que se apure, para que se julgue a falta grave na esfera administrativa, é dispensável o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Beleza, monstros? Súmula 533 e súmula 526. Massa, beleza, né? Portanto, temos aqui o procedimento, o início do procedimento, que compete ao diretor. Vamos lá. Durante o procedimento, o preso tem direitos, né? Durante o PAD, o preso tem direitos. Dentre os direitos do preso, nós temos o direito da defesa. Portanto, foi aberto o PAD, foi instaurado o PAD, e o preso tem direito a se defender. Anote isso porque vai cair na sua prova. A ausência de defesa técnica durante o PAD torna nulo o procedimento. A ausência de defesa técnica deixa o PAD nulo, torna o PAD nulo. Tá? Nesse sentido, vale destacar a súmula 533, que ela afirma que ao preso deve ser assegurado o direito de defesa. O STJ já entendeu reiteradas vezes que a súmula vinculante número 5, obviamente do STF, ela não se aplica aos procedimentos durante a execução penal. A súmula vinculante afirma que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a CF. O teor da súmula vinculante número 5 é no sentido de que a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a CF. Essa súmula vinculante não se aplica no âmbito da execução penal. Por que não, professor? Por que essa súmula não se aplica? Porque perceba, apesar de termos um procedimento administrativo disciplinar, o PAD, a condenação no PAD, acarreta prejuízos na esfera penal. Um preso que é condenado administrativamente por falta grave, ele tem inúmeros prejuízos. Revogação de trabalho externo. Ele, por exemplo, vai regredir de regime, vai cumprir mais tempo no regime fechado, fica impedido de obter um livramento condicional em virtude do não preenchimento do requisito subjetivo. Daí porque a súmula vinculante número 5 não se aplica no âmbito da LEP. Não se aplica no âmbito da LEP. Portanto, é nula a sindicância, é nulo o PAD que vise apurar falta grave sem a presença do advogado. Quando for realizado o PAD sem a presença do advogado, quando for realizada a sindicância sem a presença, essa sindicância e esse PAD são nulos. Essa sindicância e esse PAD são nulos. Beleza? Portanto, um dos direitos do preso do PAD é o direito de defesa. É o direito de defesa. Beleza? Se de um lado eu tenho uma defesa, de um outro lado eu tenho uma acusação. Ora, imagina só, você, agente penitenciário, você, policial penal, encontra o preso com o celular. Você encontrou um preso com o celular. Perceba, você pega o preso, pega o nome dele, leva as informações para o diretor, para que seja aberto um PAD e que ele venha a ser responsabilizado. A pergunta é, a palavra do agente penitenciário
É prova idônea para o convencimento do magistrado? Sim. A palavra do AGPEM, a palavra do policial penal, sim, é prova válida. É prova válida. Por que é prova válida? Porque ele goza de presunção de legitimidade. A sua palavra goza de presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Outro fator, muitas vezes, quase que na totalidade das vezes, só estamos presentes nós, agentes penitenciários e o preso. É a palavra dele contra a minha. Logicamente, uma das palavras tem que prevalecer, mas, logicamente, essa presunção não é absoluta, essa presunção é relativa, ela pode e deve ser contestada, daí porque nós temos o direito de defesa. Nós temos o direito de defesa. Portanto, entendemos, de um lado o preso, de outro o Estado, conflitando ali nesse procedimento. No meu exemplo, o preso é condenado. Nós temos que individualizar a conduta desse preso. Nós temos que individualizar a conduta dele, uma vez que é vedada a sanção coletiva. De sorte que, se eu, agente penitenciário, encontro um celular numa cela e tem 10 presos lá, eu preciso relatar o que foi que aconteceu para que seja apurado e um dos 10 seja responsabilizado. Agora, não se pode punir coletivamente os 10, porque fere o princípio da individualização da pena, individualização da conduta. Tem que ser apurado, uma vez que a própria LEP afirma que é vedada a sanção coletiva. Beleza, monstros? Falamos, portanto, recapitulando, o preso deve cumprir deveres. O preso descumpriu deveres, isso é um ato de indisciplina. O ato de indisciplina configura uma falta grave. Da falta grave abrimos um PAD. Quem é a autoridade competente para instaurar o PAD é o diretor. Por quê? Porque o poder disciplinar no âmbito da execução penal compete ao diretor. Aberto o PAD, o preso tem direitos. Um dos principais direitos, se não o principal, é do direito à defesa. A ausência de defesa no PAD acarreta sua nulidade. De outro lado, nós temos os agentes prisionais, onde vão relatar o que aconteceu. A sua palavra tem presunção de legitimidade e veracidade, que obviamente é relativa e pode e deve ser contestada. Uma vez que é apurado o fato, temos que individualizar a conduta dele. Individualizar sua conduta. E aí que o preso, em virtude daquela conduta, daquele ato de indisciplina, ele pode receber uma sanção. Portanto, nós temos descumprimento de deveres, ato de indisciplina, falta disciplinar, PAD, aplicação de sanção, que é a pena na esfera administrativa. O artigo 53 da Lei de Execução Penal traz 5 sanções administrativas. 5. Advertência, repreensão. Aí eu tenho 3. Suspensão ou restrição de direitos. 4. Isolamento na própria cela. 5. Inclusão do preso no RDD. Nós temos 5 sanções. Vamos lá, partindo pela regra. Quem é a autoridade competente para aplicar as sanções? Como regra, o diretor. O diretor, portanto, como regra, aplica a advertência, a repreensão, a suspensão ou restrição de direitos, o isolamento. Só tem uma que o diretor não aplica, que é o RDD. O RDD não é aplicado pelo diretor. Nesse sentido, o artigo 54 da LEP, que diz assim,
As sanções previstas nos incisos de 1 a 4, que é da advertência até o isolamento, serão aplicados por ato motivado do diretor. E a 5, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Portanto, a decisão de inclusão do RDD compete ao juiz. Compete ao juiz. Compete ao juiz. Beleza. Temos 5 sanções. A lei de execução penal afirma, a lei de execução penal, deixa eu ver aqui o negócio. Cadê, porra, ela? A lei de execução penal, cadê o artigo? Cadê 57? Aqui. A lei de execução penal afirma que, no artigo 57, parágrafo único, afirma que, nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5. Nas faltas graves, eu aplico as sanções dos incisos 3 a 5 do artigo 53. Portanto, se o preso praticou falta grave, ele pode ser responsabilizado 1. Pela suspensão ou restrição de direitos, lembrando que não são todos os direitos que poderão ser suspensos ou restringidos, não são todos, temos apenas 3, que é 1. Proporcionalidade na distribuição do trabalho, descanso e recreação. Eu tenho também a suspensão ou restrição de visitas. E o 3, eu tenho a comunicação, pô. A suspensão ou restrição da comunicação com o mundo exterior, inciso 15, tá? Apenas esses 3 direitos poderão ser suspensos ou restringidos. Por qual prazo? Qual é o prazo de aplicação da suspensão ou restrição de direitos? O artigo 58 afirma que nesses casos de suspensão ou restrição de direitos, bem como no de isolamento, nesses casos se dará pelo prazo máximo de 30 dias. 30 dias. Artigo 57, parágrafo único e artigo 58 da Lei de Execução Penal. Portanto, são 5 sanções administrativas. Eu tenho suspensão ou restrição de direitos, isolamento e RDD. Nessas 3 últimas, na hipótese de falta grave. A suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria cela não poderão ser aplicados por prazo superior a 30 dias. Ou seja, o prazo é de até 30 dias. O prazo é de até 30 dias. Até 30 dias. Beleza? Cuidado. Aqui. Cuidado com o seguinte. O RDD, ele será aplicado nas hipóteses do artigo 52. Cuidado que a prática de falta grave por si só não enseja a aplicação. A prática de falta grave por si só não conduz à aplicação do RDD. Não. Tem que preencher os requisitos do 52 caput, 52 parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Beleza, monstros? Show de bola, tá? Tá aí, portanto, sobre as faltas disciplinares. Professor, e as faltas e as sanções, né, de advertência e repreensão? Aí, ou pode ser falta leve ou média. Geralmente, advertência, né, falta leve. Geralmente, repreensão, falta média. Mas aí depende da legislação local. Beleza? Por último, tá? Por último, consequência das faltas graves, monstros. Ó, consequência das faltas graves. As faltas graves, deixa eu ver aqui. As faltas graves,
elas acarretam consequências. E eu sempre digo isso, a falta grave é a única que reflete na execução da pena. A única. Aqui alguns exemplos. A falta grave, ela impede a concessão de benefícios na execução da pena, em virtude da ausência de requisito subjetivo. Nesse sentido, o STJ afirmou que a falta grave pode ser utilizada a fim de verificar o cumprimento de requisito subjetivo, necessário para a concessão dos benefícios da execução da pena. Lembrem-se, tá? Vários benefícios da execução da pena, exemplo, saída temporária, livramento condicional, trabalho externo, todos eles, indulto, né? Todos eles exigem o preenchimento de requisito objetivo e subjetivo. Se o preso pratica uma falta grave, pressupõe que ele não tem bom comportamento. Se ele não tem bom comportamento, se não tem boa conduta carcerária, isso impede sim a aplicação de benefícios da execução da pena. Agora perceba, é pelo não preenchimento do requisito subjetivo. Tá? Que mais aqui exemplos? Falta grave, portanto, impede, né, vários benefícios. E aí são 3 súmulas que você tem que levar para a sua prova, tá? 3 súmulas que você deve levar para a sua prova. É a súmula 534 do STJ, súmula 535 do STJ e súmula 441 do STJ. Súmula 534, súmula 535 e súmula 441 do STJ. Em suma, a falta grave, ela interrompe a contagem do prazo da progressão de regime. Ponto. Mas a falta grave não interrompe o prazo do indulto e o prazo da comutação de pena e o prazo do livramento condicional. Perceba, quando eu falo de prazo de cumprimento de pena, isso é um requisito objetivo. É um requisito objetivo. Tá? Outras consequências da falta grave. Ela conduz, né, à revogação da progressão especial de regime. O preso que pratica falta grave, ele regride de regime, né? Ele perde saída temporária. O preso que pratica falta grave, ele tem revogado até 1/3 do tempo remido. Enfim. Por último, prescrição da falta grave. Prescrição da falta grave. Galera, falta grave prescreve, mas a LEP não traz um prazo de prescrição. Por conta disso, usamos analogicamente o Código Penal. E aí vai um bizu feroz para vocês, viu, monstros? Um bizu feroz. Se a falta grave foi aplicado até o dia 5 de maio de 2010, prescreve em 2 anos. Se a falta grave foi aplicada após 5 de maio de 2010, 3 anos. Portanto, hoje, a falta grave prescreve em 3 anos. Hoje, a falta grave prescreve em 3 anos. Beleza. Ao final do processo, portanto, ele é condenado na esfera administrativa. Galera, espero que não tenha travado, ó. Saí falando aqui o mais breve possível. Espero que não tenha travado. Travou para vocês aí? Tá enorme, né, velho? Travou aí, galera, pra vocês? Travou, né? Todo mundo calado aí.
Travou não? Show de bola. Manda as dúvidas, Manda as dúvidas aí, manda as dúvidas, pra gente responder aqui ao vivo logo. Dutra. Tranquilo demais. Show de bola. Não, né? Melhor lei. Verdade, né? Ficou massa. Pra mim deu certo. Show. 100% show. Massa. Não travou. Massa. Galera, alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Lembrando, tá? Lembrando que neste domingo temos 2 aulas, né, de resolução de exercícios, tá? Resolução de exercícios ocorre no Instagram privado. Eu vou disponibilizar para os alunos, vou participar dessa live privada, tá? Uma live privada, 60 questões inéditas sobre esse tema, inclusive, tá? RDD, PAD, sanções, deveres do preso, tá? E um PDF, né? Todo comentado com as jurisprudências desse ano, enfim, um material de apoio que tem em média 30 páginas e as questões que são 60 questões, que eu vou resolver em 2 lives, tá? Essas lives são privadas, ocorre no Instagram privado, né? O investimento é promocional de R$19,90 por R$14,90 e inscrição é até hoje, né? Mas como eu fiz aqui a live e muitos aí não estão sabendo, vou prorrogar até amanhã. Mas a live ocorre domingo, tá? A live ocorre domingo. Beleza? Valeu, Yuri. Aires, quanto aos prazos da suspensão do direito de visita da RDD? Fala, Gabriel, qual é a dúvida? Não entendi. Sobre o condicional, deve vir expressamente, tem que vir, viu, Rony? Tem que vir. Até porque a falta grave, no livramento condicional, como você falou aí, ela não interrompe o prazo, mas impede a concessão do livramento pela ausência de requisito subjetivo. Tá, Rony? Não travou? Valeu, Gabeludo. Valeu, Dutra, tu és bom, Steve. Beleza, galera? Portanto, lembrando, nesse domingo, nossa live privada, tá? Fala no artigo 60, qual é a dúvida, Netinha? Artigo 60? Qual é a dúvida do artigo 60, Netinha? Deixa eu ver aqui. Sim, viu, Rony? Tem que falar, porque uma coisa é refletir no requisito objetivo e outra no subjetivo. São coisas distintas, viu, Rony? Isso mesmo, tem que falar expressamente. O juiz pode aplicar de ofício, cara, a LEP aqui não traz essa possibilidade, né? Cadê? Aqui tem no artigo... Cadê? O 54, parágrafo 1º, afirma que a autorização para inclusão no RDD dependerá de requerimento, ou seja, o juiz deve ser provocado. Aí tem do diretor ou outra autoridade administrativa, por exemplo, o secretário da Segurança Pública, né? Secretário de Administração Penitenciária também. Suspensão do que? Eu não vi, Gabriel. Tá, Netinho, isolamento preventivo, ele ocorre de fato preventivo, né? É cautelar. Por exemplo, tá? Um exemplo bem simples. Vamos lá. Eu encontrei dentro da cela um preso. Esse preso estava cavando um buraco, tá, Netinha? O preso estava cavando o buraco. Encontrei o preso lá na cela. Tu concorda comigo? Se eu deixar ele naquela cela, ele vai fugir? Sim. Então eu posso aplicar o isolamento preventivo para evitar que ele fuja? Que ele fuja? Sim. Coloco ele no isolamento preventivo. Porque perceba, a fuga é falta grave. Então, uma das faltas, uma das sanções que eu posso aplicar para ele é o isolamento definitivo. Mas eu posso aplicar temporariamente, de forma cautelar,
o isolamento preventivo. Coloco lá por no máximo 10 dias. Se ele foi condenado na esfera administrativa por 30 dias, aqueles 10 já são computados. Então ele cumpre mais 20. Preventivo e definitivo. Definitivo porque ele foi condenado de fato na esfera administrativa. Preventivo não. É uma medida cautelar de prevenção. Acho que é essa a tua dúvida, né? Leva para delegacia, viu, Leonardo? Delegacia. Não, não é prorrogável não, Jean. Não é prorrogável. Gabriel, tu deve estar falando de decreto, né, cara? Decreto é regimento interno. E aí eu tô por fora, ó, velho. Vou mentir pra tu. Eu não aprofundei nos teus decretos, não. Tô só na LEP mesmo, tá? Até porque quem pegou essa matéria foi um outro professor lá no curso. E aí, para não confundir, cada um ficou com sua parte. Aí, a parte do decreto deve falar disso aí. Eu não peguei essa matéria, não. Viu, Gabriel? Beleza, Lucas. Valeu, galera. Netinha lá no coração. Galera, é isso, tá? Vou ficando por aqui. Sim, com certeza, viu, PRF? Aí reinicia todo o procedimento, tá? Reinicia todo o procedimento. Se foi feito um PAD sem defesa técnica, vou zerar, tá? Vou zerar o procedimento e reiniciar, até para assegurar para ele lá a defesa técnica, tá? Beleza, galera? Vou ficando por aqui, beleza? Qualquer dúvida, manda o direct. Se tiver interesse na live privada de domingo, manda também o direct. Fechado? Valeu, tamo junto e até domingo. Isso, decreto, pois é, velho, viu, Gabriel? Aí tu tem que ver com o professor da área, cara, porque de fato eu não peguei nos decretos para dar uma olhada, não peguei mesmo, aí eu não posso te ajudar, infelizmente. Fechou? Valeu, Rony, valeu, galera, valeu, até mais.